Você já teve aquela noite que parecia interminável? O relógio avançava, 2 da manhã, 3 da manhã e nada do sono chegar. Então, quando o dia amanheceu, a sua mente virou um campo de batalha. Os pensamentos que você estava tentando esquecer pareciam mais fortes do que nunca. Aquela gafe da reunião que você queria ter esquecido, a briga com alguém na semana passada e aquele erro que você tanto se esforçava para deixar para trás. De repente, tudo volta como se fosse agora. E aí você se pergunta, por que eu não consigo desligar isso? Só que eu tenho uma resposta que pode mudar a sua vida. E eu vou te contar, a solução está no lugar que você menos imagina, a sua cama. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou te contar a diferença entre ser refém desses pensamentos e ter controle da sua mente. Para você que ainda não me conhece, eu sou Charles Betito, especialista em saúde mental e educação corporativa, e já considere se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, e também me seguir no Instagram, caso você queira mais conteúdos desse tipo. Por que você sofre com os pensamentos que você não quer? Sabe quando você tenta esquecer uma coisa e ela volta mais forte? Tipo aquele mico que você passou alguns anos atrás, ele insiste em te visitar mesmo nos dias de hoje. Ou aquele erro que você cometeu no trabalho e que de repente ele te define. Em especial quando você está prestes a relaxar. Esses são os chamados pensamentos intrusivos. Eles são como ladrões que invadem a sua mente, roubam a sua paz e deixam no lugar a ansiedade. Mas o que muita gente não sabe é que existe um culpado invisível por trás de tudo isso. Sim, a privação de sono ou noites mal dormidas. A ciência descobriu que quando você não dorme direito, o seu cérebro perde uma função vital, que é a habilidade de apagar ou enfraquecer memórias indesejáveis. E aí elas voltam com força total e, óbvio, você sofre. Todo mundo sofre. O que a ciência revelou a respeito da privação de sono? Recentemente, pesquisadores de uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, a PNAS, monitoraram o cérebro de pessoas que passaram uma noite sem dormir. E eles descobriram algo assustador. 2 áreas específicas do cérebro entram em curto-circuito quando você não dorme. De um lado, o hipocampo, que é como se fosse o HD do cérebro, que guarda as memórias. Esse carinha aí fica hiperativo. Ele vai jogar na sua cara tudo aquilo que você quer esquecer. Do outro lado, o córtex pré-frontal dorsolateral direito. Ah, que termo técnico complexo. Mas é importante você saber disso. Porque ele funciona como se fosse um freio mental. E ele simplesmente para de funcionar. É ele que deveria te dizer, essa lembrança aí não é útil, deixa isso aí pra lá. Mas sem sono, esse freio quebra e você perde o controle. Agora imagina isso acontecendo dia após dia, mês após mês. É assim que nascem quadros de ansiedade, depressão e do transtorno do estresse pós-traumático. O poder oculto do sono REM, o seu escudo contra os pensamentos intrusivos. Eu já falei dele algumas vezes aqui nesse canal. O momento do sono em que você sonha. E é nele que o seu cérebro faz algo extraordinário. Ele separa tudo aquilo que é útil do lixo emocional. Os cientistas descobriram que quanto mais sono REM você tem, mais forte fica o freio cerebral que bloqueia as memórias tóxicas. Em outras palavras, você dorme mal, sua mente vira refém. Mas se você domina o sono REM, então você assume o controle. E você literalmente vai ajudar o seu cérebro a deletar tudo aquilo que não precisa mais. Eu sei, isso parece ficção científica ou aquele filme Divertidamente, mas aquilo tem um fundo científico muito forte. Eu sei, você pode aí estar pensando, essas coisas só acontecem com quem tem insônia grave, algum problema muito sério. Não. Isso acontece com qualquer pessoa. E um desses estudantes que participou desse estudo contou ao pesquisador que, após uma sequência de noites mal dormidas por causa de provas, começou a reviver a lembrança do término de um relacionamento de vários anos atrás, como se tivesse acontecido ontem. Ele sentiu o mesmo nó na garganta, o mesmo aperto no peito, tudo de novo. Era como se o cérebro dele dissesse, você não dormiu? Então eu vou te torturar. Mas depois que ele aprendeu como dormir melhor e proteger o sono REM, todos esses ataques mentais começaram a desaparecer. Aí você pode imaginar o alívio, não é mesmo? Aliás, você já passou por isso em algum momento? Mas tá bom, como é que você pode recuperar o controle com 3 estratégias muito simples? Então vamos lá, prepara aí seu papel e caneta.
Número 1, ritual sagrado do desligamento. Você tem que informar o seu cérebro que é hora de dormir. Quanto mais você faz isso, mais fácil é para que ele passe por todas as fases dos 5 ou 6 ciclos de sono que você tem por noite. Então, uma hora antes de dormir, nada de tela luminosa, nada de celular, televisão ou computador. Tudo fora. Isso é fundamental para que você consiga induzir o sono na hora correta e o seu cérebro e o seu corpo acostumem a dormir sempre no mesmo horário. Assim ele vai regular todos os ciclos de sono da noite, inclusive, especialmente, os últimos 2 ciclos, que é quando você tem mais tempo de sono REM normalmente. Você não se lembra que de repente quando você acorda de manhã, até acorda bem, algumas noites bem dormidas, que você lembra do sonho? Exatamente, você acordou no meio de um sono REM. E eu já falei bastante de sonho e pesadelo aqui num outro vídeo, se você quiser depois assiste, tem no canal. E é muito bom, especialmente para quem quer resolver problema de pesadelo recorrente. Tem tudo a ver também com essa fase do sono. Estratégia número 2. Transforme o seu quarto num santuário de sono. E aqui tem muita coisa que as pessoas não sabem que tem que fazer para que possa tornar o quarto, esse ambiente que você vai dormir e descansar, o melhor lugar possível para que você tenha as noites de sono mais perfeitas. Quanto melhores as suas noites de sono, mais energia você tem no seu cérebro para resolver esse problema dos pensamentos intrusivos e muitos outros mais. Então, aqui vão algumas coisinhas para você fazer no quarto. Primeiro, deixe ele escuro como se fosse uma caverna, nenhuma luzinha. Qualquer luzinha no ambiente pode sim diminuir a produção de melatonina, que é o hormônio que vai te ajudar a induzir o sono e aprofundar. Então, nenhuma luz no quarto. Mantenha o máximo de silêncio possível. Muitas vezes, pequenos barulhos fazem com que você acorde à noite ou tenha micro despertares e influencia aí o seu ciclo de sono a não acontecer da maneira correta. Então, mínimo de barulho possível. E, se possível, diminua a temperatura do quarto. Já falei dessas coisas várias vezes, inclusive no último vídeo que eu soltei aqui, depois dá uma olhadinha, também vai falar muito mais a respeito do quarto que você tem que fazer. Mas essas dicas, essas coisinhas pequenas que você faz, ajuda o seu corpo a induzir o sono, se aprofundar e manter aquela noite de sono maravilhosa. Vale a pena. E por fim, essa aqui é preciosa. Invista no ciclo natural. Isso quer dizer o seguinte: durma e acorde no mesmo horário. Em especial, acordar no mesmo horário. Por quê? Porque o seu corpo todo vai começar a regular a sua noite de sono para que ela funcione da maneira mais ideal possível. Toda vez que a gente mexe nas nossas rotinas, a gente atrapalha o corpo a fazer aquilo que ele tem que fazer. Então o sono é a mesma coisa. Se você dorme e acorda no mesmo horário, você vai ajudar a que toda essa química cerebral, a química do corpo, funcione naqueles horários corretinhos e ele entenda que ele tem que fazer aqueles ciclos à noite, mantendo em especial os últimos 2 ciclos em que você tem mais tempo de sono REM. Para as pessoas que têm esses relógios, smartwatches, que têm os aplicativos que medem essas fases do sono, pelo menos de uma forma razoável, não vou dizer que isso é muito preciso, tá? Então acredite 100% no seu relógio. Cada vez vai melhorando, mas ainda não é dos 10 mais. Mas você pode notar que, no geral, na maioria das noites, o seu sono REM acontece em maior quantidade no final, nos últimos 2 ciclos, ou seja, no final da sua noite. Então, quanto mais você mantiver essa rotina de dormir e acordar no mesmo horário, mais você ajuda o seu corpo e o seu cérebro a organizar esses ciclos de sono e a manter a sua saúde cerebral. Agora eu quero que você pare por 5 segundos e pense. Quantas noites mal dormidas você teve nas últimas semanas? Cada uma delas foi como se você tivesse aberto uma porta para que essas memórias tóxicas, esses pensamentos intrusivos pudessem entrar na sua mente. Mas a boa notícia é que você tem sim o poder de fechar essa porta. Dormir bem não é um luxo, é uma defesa mental. É a sua arma contra ansiedade, depressão e contra esses fantasmas do passado. Então eu te pergunto, o que você vai fazer hoje para proteger o seu sono? Quais dessas 3 estratégias você vai começar agora? E se você tiver dúvidas, pode olhar os outros vídeos que eu fiz nesse canal, porque eu estou trazendo bastante de conteúdo sobre sono. E claro, já se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e comente se você tiver alguma dúvida. Porque no fim, o sono não é só descanso, é liberdade mental. Eu te vejo no próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui também. E lembre-se, inscreva-se no canal.